Evaldo Antônio Cuyava nasceu em 66, possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia. Ainda fez pós-doutorado em ciências humanas em Lyon, França, e estagiou na Alemanha. Desde 2014 é reitor da UX. Para Evaldo Cuyava, na sua vida é fundamental fitoterapia e a prática da yoga. Hoje eu tenho uma consciência, até por passar por problemas de saúde, eu fiz, por exemplo, um curso fitoterápico para cuidar mais do dia a dia, não precisar tomar remédios antibióticos, ou seja, me cuidar, me prevenir mais. Então, eu hoje cuido mais da minha saúde e estudo mais questões da própria natureza, que recursos a natureza traz. Tem uma linha filosófica e também a própria medicina chinesa que aborda muito mais essa questão e a tese de que na natureza tem todas as soluções. Então, de alguma maneira, buscar na própria natureza aquilo que pode ser utilizado no nosso dia a dia. Então, eu parti por este caminho e estou convicto que estou no caminho certo, porque eu percebo resultados. Eu pratico yoga, então um dos caminhos que eu encontrei é na yoga. Então, o exercício que eu faço é esse, né? E na alimentação eu como de tudo, só que eu só posso comer pouco de cada vez. Então, por exemplo, à noite eu não posso jantar, de hipótese alguma, né? O meu metabolismo não funciona, então o máximo um lanche. E se eu comer algo mais pesado, eu não durmo direito e no outro dia eu tenho dor de cabeça. Porque tem uma questão de metabolismo, enfim, já tive que tirar a vesícula, por exemplo, porque não cuidava bem da alimentação e da saúde. Então, a partir disso, eu disse, ou eu cuido da minha saúde ou a minha vida vou encurtar ela, né? A minha presença aqui na Terra. Eduardo, o Dado Bier, nasceu em 66. Começou a empreender desde cedo. Fundou a General Store, a primeira loja de conveniências de Porto Alegre. Vendeu produtos para skate e surf, até que em 95 fundou uma das principais e pioneiras microcervejarias do país, a Dado Bier, que hoje também possui restaurantes e pubs. Atualmente, Eduardo Bier também é presidente do Conselho de Administração da Associação Hospitalar Moinhos de Vento. Para Dado Bier, o tripé alimentação saudável, exercícios e o bom sono são prioridades. Falar um pouco de saúde, falar de saúde pessoal, né? Eu sempre acreditei, sempre entendi que a saúde é o nosso maior patrimônio. Eu acho que nós temos dois principais patrimônios, um é a saúde e outro é o tempo, né? Eu acho que se a gente perde a saúde, é muito difícil reconquistá-la, é caro e complexo, e o tempo também não é reconquistável, né? Então, dentro da minha atividade, do meu perfil empreendedor, da minha atividade empresarial, o negócio que eu faço desde a minha adolescência ou atividade adulta, eu sempre tive bastante consciência desse aspecto. E sempre procurei me cuidar. Eu acho que tem 3 pontos, né? Um deles é a alimentação. A alimentação é a tua cura ou é a tua sina, a tua doença, né? Então, eu acho que a alimentação, a alimentação é uma das coisas mais importantes. Se alimentar bem está cada vez mais difícil, a gente se alimentar bem dá trabalho, mas o comer adequadamente, comer menos, isso é um negócio que dentro da nossa família a gente procurou passar para os filhos e procurou praticar com esposa e filhos. E eu tenho uma filha hoje já com 19 anos, ela é estudante de gastronomia e tem aí desenvolvido um bom conhecimento nesse sentido. Então a gente realmente procura ter uma alimentação saudável,
e se fala muito sobre esse negócio. É como sempre sem exageros, porque eu acho que todos os extremos não são adequados. Depois tem os exercícios físicos, né, que é outra questão, como eu sou surfista, né, me mantenho surfista, isso foi esporte que minha família passou na minha infância, eu mantenho isso até hoje. E o surf é um esporte que exige muito condicionamento físico. E para manter esse condicionamento físico, então, é preciso praticar exercícios, e eu realmente acredito muito nos exercícios também como uma forma de cuidar da saúde, manter a saúde e também tratar aí da questão do envelhecimento e do bom envelhecimento. E o terceiro pilar é o sono, né? Quer dizer, a gente sente de uma forma violenta uma noite mal dormida, né? Então, de alguma forma, eu dedico bastante atenção à alimentação, ao sono e aos exercícios físicos, mas bastante. E eu costumo entender que toda a minha vida, dentro da minha atitude profissional, né, de trabalhar de forma séria, empenhada e dedicada, eu sempre cumpri meus compromissos, né? Eu nunca faltei. Hoje nós marcamos de conversar e eu estou aqui sentado com vocês conversando. Eu não deixei de vir, né? E nós, enfim. E assim como eu não deixo de cuidar da minha alimentação, isso para mim é tão importante quanto qualquer outro compromisso, assim como eu me levanto de um compromisso de trabalho que por acaso eu posso estar tendo, e digo que eu preciso sair porque eu tenho outro compromisso, e esse outro compromisso são os meus exercícios. Quando eu tive a consciência de que o meu compromisso com o exercício físico era tão importante quanto qualquer outro compromisso, ou mais importante do que os outros compromissos, eu jamais deixei de ir, jamais faltei, eu jamais falto a uma atividade física, porque eu coloquei isso no mesmo grau de prioridade ou acima dos outros compromissos, tantas reuniões e tantos compromissos que a gente cumpre ao longo do dia. E a conscientização de fazer um relaxamento na hora de dormir, de tentar fazer um processo de desaceleração, entender que eu vou voltar a tratar os temas no outro dia, sejam problemas, sejam coisas que estão me motivando, que me passam uma determinada ansiedade. Então, é um processo que eu tenho tentado também evoluir e praticar, à noite, quando encerro minhas atividades ou algum programa, alguma coisa que eu tenho feito, fazer um processo de relaxamento, cuidar com o horário que eu vou dormir, cuidar com o horário que eu vou acordar, quer dizer, ter uma preocupação com o sono, quer dizer, não é aquela vida tocada de uma forma inconsciente. E eu acho que isso tudo está no primeiro ponto, né? Quer dizer, qual é a relevância que eu dou para o tema saúde, que é absoluta. Fernando Antônio Lucchesi nasceu em 48, se formou em medicina e se especializou em cirurgia cardiovascular no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e na Universidade do Alabama, Estados Unidos. Atualmente é diretor do Hospital São Francisco de Cardiologia e Transplantes, chefe do grupo de transplantes cardíacos do Dom Vicente Scherer e membro da comissão organizadora do curso em Cardiologia Pediátrica em Bérgamo, Itália. Escreveu 21 livros e teve mais de 1,5 milhão de livros vendidos. Para o Dr. Lucchesi, ter espiritualidade é fundamental para a saúde. Eu fiz meus primeiros anos de vida, eu era coroinha em Farroupilha. O Monsenhor Bombardelli de Farroupilha era meu padrinho de batismo. Ele tinha criado meu pai era órfão, e então ele era membro da família, era como se fosse meu avô. E ele me encaminhou para o seminário. Com 10 anos eu estava no seminário em Caxias, no seminário Nossa Senhora Aparecida, de onde eu saí com 14 anos. Então eu tive certamente uma contaminação forte da religiosidade nessa fase, e que me ajudou muito no resto da vida. Eu nunca deixei de ter uma atividade religiosa ativa, e a partir daí, depois como médico, isso só se consolidou, porque eu tive uma formação religiosa muito sólida logo de início. E eu agradeço a Deus por isso, porque tornou minha vida muito mais fácil.
Raul Randon, nascido em 29, construiu um império em Caxias do Sul. A Randon fabrica implementos automotivos, caminhões fora de estrada, retroescavadeiras e autopeças. O Grupo Randon atua também em serviços financeiros, na agricultura da maçã e na produção de queijos e vinhos. As empresas contam com mais de 12 mil funcionários. Para o Sr. Raul Randon, o segredo de uma boa vida é muito trabalho e pouco sal. Olha, eu comecei a trabalhar com 10 anos, viu, automaticamente. Trabalhei no meu filho lá na colônia, no Sr. Randon, Zanotto, fiquei lá 1 ano com eles. E depois eu voltei, fui para o colégio, e com 14 anos eu comecei a trabalhar com o pai. Bater marreta, fazer ferramenta agrícola. Depois então, fui para o exército, fiquei 1 ano no exército, saí em 49. 49, quando eu fui para o exército, meu irmão, então, que ele estava numa oficina de reforma de motores, uma mecânica especializada, né? Aí ele voltou uma oficinazinha dele lá, junto com meu pai, mas no pavilhão do pai, né? E quando eu voltei do exército, eu fiquei junto com ele, então. Aí que eu comecei a trabalhar com ele, com 19 anos, né? Aí continuamos eu e ele. Mas sempre trabalhando, viu? Eu só não gosto do sal, né? O sal porque o sal faz mal. Não tem dúvida nenhuma. Né? Eu salada não boto sal e toda a minha comida é com pouco sal. Né? Meu pessoal dos restaurantes já me conhece, né? Quando meu parente comeu churrasco, por exemplo, né? Ele já vem com churrasco com um pouquinho de sal. E não adianta, né? Eu até reclamo porque por que esses pessoal de churrascaria assim botam tanto sal em cima da carne? Olha, tu vai comer não tem gosto, não, é gosto de sal, né? Isso é abuso disso aí. E aí é recomendável de comer pouco sal mesmo na vida, né? Mas aí eu graças a Deus, estou bom. O médico sempre tive bom médico, né? Claro, né? Não escolher, né? Mas nunca esperei, estou mal, agora vou no médico. Eu faço meus exames antecipados, tudo, né? Quer dizer, qualquer coisa que a gente tem decente, eu falo com o médico, né? E leva assim, viu? Eu fui operado do coração, da artéria, ponte safena, tá? Mas fui antes de dar qualquer problema. Eu senti alguma coisa, tá? Mas não tive problema. Então me operei e foi tudo bem. Faz 22 anos já. Então, assim, aí eu coloquei o marca-passo, porque me dava a pressão ficar baixa, né? E então começa a respirar mais devagar, né? Aí eu marquei marca-passo. Aí eu tenho um marca-passo, depois troquei aquele, ficou 3, 4 anos primeiro. Aí eu botei um outro que ligado lá em Berlim, a fábrica que faz o marca-passo, fica ligado. Ó. Então tem um aparelhozinho, quase que ele é o telefone manual. E aquele lá transmite tudo. Transmite, se deu qualquer problema que eu tenho no coração, ou que eu não tiver aquele aparelho, automaticamente, de lá da Alemanha, telefona para o médico. Eu faço bastante exercício, não fora, mas faço massagem na segunda, na terça faço com fisioterapia, na quarta, então, mais outro exercício, quinta-feira, de segunda a sábado. De segunda a sexta-feira, eu faço todos os dias exercício. E de manhã, quando me acordo, também eu levanto, eu faço meu alongamento. Né? Faço alongamento toda manhã, tudo. Né? E quando é que hoje tem o ciático também que dói, um pouco a coluna também. Mas a coluna tem um médico japonês, brasileiro japonês, ele estava no Brasil há muitos anos. É o melhor médico, se pode dizer, em coluna, né? E ele foi para Portugal, foi morar em Portugal. Ele botou lá 5 anos e foi para lá. E eu fui esses dias lá, fiquei 10 dias lá com ele, fazer o exercício dele, né? Fica bom, é bom. Mas se cuidando, né? Tem outro médico, eu atendo, eu tenho um sistema, por exemplo, que o nosso médico aqui da empresa, um médico geral, né? Tudo, né?
bom, faz quase 15 anos que está aqui. Ele me cuida, né? A obrigação dele é me cuidar. Só que eu tenho um convênio com outro médico, especialista, né? Do Luquezzi. Luquezzi, eu vou lá fazer uma consulta, e ele passa tudo para o meu médico aqui. Explica tudo para ele. Né? Depois aqui de Caxias, Zanitimi também. Então, qualquer coisa que eu tenho, o meu médico que sabe tudo. Né? E se eu precisar de qualquer exame, qualquer outras coisas, então ele me manda um especialista. Ele vai ver o médico, para especialista, e tudo. Né? E graças a Deus estou bem atendido, assim, né? Então eu nunca espero ficar doente para depois ir ao médico. Tu nunca pode deixar de trabalhar. Exemplos que tem por aí, tudo. Não precisa se aposenta e deixa de trabalhar. Né? Ele já está escrito no tempo de vida. Né? Não adianta, tem que se trabalhar, tem que movimentar, tem que... Quando você acorda de manhã na cama, eu tenho que pensar no que eu vou fazer, aqueles produtos lá, o que eu vou mutuar, vou fazer isso e aquilo, tá? Não te acordar e não saber onde ir, né? É ruim isso aí, né? É muito ruim. Eu acho que a pessoa tem que se movimentar sempre. Você pode dizer, tu é velho, não deve mais trabalhar, tem que te aposentar. Não. Trabalha sempre. E eu estou assim, né? Estou aqui porque eu tenho muita coisa para fazer, né? Me divirto com isso. E é saúde, viu? Na realidade é saúde. Intolerância ou alergia? Como saber? Bom, a pessoa ela pode ter nascido com essa alteração e só demorar mais para perceber, né? Porque pode ser leve, uma situação leve, ou ela pode adquirir. Tá? O organismo ficou sensibilizado em determinado momento da vida. Comeu determinado alimento numa situação de muito estresse e o organismo reagiu, tornando ela alérgica. Tá? A intolerância, praticamente metade da população tem intolerância a algum alimento e pode nunca fazer o diagnóstico, porque não, digamos que não incomoda, né, totalmente essa pessoa. Ela vê que ficou mal, mas ficou ali um dia que outro e depois ficou bem. Já a alergia, a gente acha que todo mundo tem uma alergia. Na verdade, o percentual, a estimativa de casos de alergia é menor do que 8%. Então, muitas vezes a intolerância é chamado de alergia. A gente tem exames para avaliação se o paciente está com alergia ou com intolerância a alimentos. Tá? A sintomatologia dessas duas situações clínicas, elas são muito semelhantes. Então é muito comum ouvir o paciente falar, eu tenho alergia, mas não que ele tenha realizado um diagnóstico de alergia. Né? Então qual é a diferença? O organismo ele se comporta de modo diferente recebendo esse alimento. Então a gente tem situações de intolerância que o organismo vai responder através da liberação de anticorpos IgG e alergia através da liberação do anticorpo que vai estar envolvido é o IgE. Tá? Então, o que acontece? O paciente, por exemplo, ele é intolerante ao ovo. Ele vai se alimentar com o ovo e ele pode vir a ter uma sintomatologia naquele momento ou não. Vai depender do quanto ele consumir. Já se ele tem alergia ao ovo, ele vai se alimentar e a reação já é imediata. Tá? Então, normalmente, o que ele vai ter? Diarreia, ele vai ter vômito, distensão abdominal, né? Vai variar a reação do organismo dele ali nesse momento. A intolerância também, só que a alergia, o organismo ele responde já na hora que a pessoa ingere. Né? E a intolerância pode demorar mais, tá? Tudo vai depender do quanto ela ingere. Se a pessoa desconfia que ela tem determinada alergia, ela deve, primeiramente, consultar o médico, né, discutir a situação com ele, mas deve ser solicitado, então, um exame específico para o leite, por exemplo. Tá? É alergia ao leite, a diferentes proteínas do leite.
tá? E intolerância da mesma forma. Exames para o diagnóstico da diabetes. A gente tem uma doença que é muito frequente na população e que, devido aos hábitos de vida, ela cada vez mais está sendo diagnosticada, que é a diabetes. Tá? Então, relacionado à diabetes, a gente tem o índice de Roma e também a hemoglobina glicada. O índice de Roma, ele é avaliado a partir de uma coleta de sangue da insulina, né? E é uma coleta de sangue de glicose. Tá? Então, é feito esses 2 exames, insulinemia e glicemia. A partir desses resultados é feito um cálculo, então a gente tem o índice de Roma. Por que ele é importante? Porque se o paciente for avaliado apenas pela glicemia, ele pode passar muitos anos tendo a glicemia normal, dentro da normalidade. Se ele avaliar a glicemia, a insulina, e faz esse índice de Roma, ele pode dar alterado e pode indicar que o paciente está com uma resistência à insulina. No momento que o médico sabe que ele está resistente à insulina, ele começa a tratar esse paciente. Ele não precisa tratar já usando medicamentos, mas sim a partir de uma reeducação alimentar. E essa reeducação, todo esse cuidado, esse controle com o paciente vai evitar que a situação evolua e que ele possa se tornar diabético, porque a resistência à insulina ela precede a diabetes. O médico nunca vai dar um diagnóstico só porque a glicose deu normal ou porque ela deu alterada, uma única dosagem. Ele sempre vai ter que solicitar uma segunda dosagem, ele vai ter que pedir uma curva, ele vai ter que pedir o índice de Roma, vai ter que pedir hemoglobina glicada, que antigamente ela era utilizada só para o monitoramento do paciente diabético e hoje ela é utilizada também para diagnóstico. O que a hemoglobina glicada faz? Ela não avalia só a glicemia do momento, ela avalia a glicemia de aproximadamente 3 meses anteriores. Porque sempre que a gente se alimenta, tem a molécula de glicose, é produzido células de sangue, ocorre a ligação desse açúcar nessa célula de sangue, ali na hemoglobina. E depois que ocorre essa ligação, não desliga mais. Então, se o paciente tiver uma alimentação desregrada durante 3 meses, 2 meses, enfim, a glicemia média dele vai estar alterada. E aí ele vai dar o resultado real para o médico. Então também é uma coleta simples de sangue, que se tem um resultado rápido e confiável, muito confiável, porque é a melhor metodologia que se tem. Leptina, o hormônio que regula a fome e os gastos energéticos. Cada dia a gente percebe que tem mais obesos, mais diabéticos, mais pessoas que usam medicação. A alimentação está muito desregrada da população, também com essa questão de toda a crise, as pessoas elas estão se alimentando mal, então os alimentos que se tornam mais em conta não são os alimentos que são mais saudáveis. E até pela questão, estou desempregado, estou ansioso, né, como? E aí as doenças vão vindo junto. Então, porque junto com a diabetes, a pessoa pode ter síndrome metabólica, né, vai aumentando o peso, ocorre uma desregulação geral no organismo dela. Então, relacionado à diabetes, a toda essa questão de obeso, né, da chegada do sobrepeso, da obesidade, que cada vez está maior, tem um exame que é uma dosagem hormonal a partir da leptina, né? E ele não é um hormônio novo, ele é liberado pelas células de gordura. Então todo mundo tem células de gordura e tem esse hormônio funcionante, né? Quanto mais células de gordura, mais se tem esse hormônio. Qual é a função dele? É fazer com que a pessoa se alimentou e se sinta satisfeita, né? Ou que ela sinta fome no momento que precisar. E que o organismo gaste energia. Então, assim ele está funcionando normal. E também não é bom nem os índices baixos e nem os índices altos.
Tá? Porque se descobriu que os índices altos de leptina, porque o organismo está liberando, tem ali a presença desse hormônio nas células, só que ele não está conseguindo exercer a função. Então o paciente ele tem situação de resistência à leptina. Assim como a gente tem a resistência à insulina, também existe a resistência à leptina. Tá? Porque não consegue dar o aviso, não sente fome, gasta, tu tem energia no organismo, gasta o que tem ali. Aí a pessoa não consegue emagrecer. Então quem tenta fazer dieta, tem uma atividade física e não consegue emagrecer, é bem importante a avaliação desse hormônio. E claro que com um acompanhamento médico junto, né? Então existem medicamentos para fazer esse tratamento, porque quando ele tem baixo, é mais complicado do que alto. Alto, os índices de leptina eles acabam reduzindo com exercício físico, com uma dieta equilibrada, conhecendo o organismo dessa pessoa, né? Uma dieta que se aplica para um não se aplica para o outro. Dr. Webel e as novidades em cirurgia plástica. A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica acaba de divulgar os números da última pesquisa do ano passado, com mais de 37 mil cirurgiões plásticos do mundo inteiro. E mostrou um dado muito interessante, que o Brasil é campeão da cirurgia plástica com o bisturi. E realmente, as cirurgias plásticas realizadas no país, com mais de 6.200 cirurgiões plásticos, mostram que ainda a lipoaspiração é campeã do procedimento plástico. E a segunda cirurgia mais realizada é o implante de silicone mamário. Agora, o homem também faz cirurgia plástica e mostrou que a cirurgia plástica masculina ocupa mais de 35% das nossas clínicas, hospitais e nossos consultórios. Realmente o homem está ficando mais vaidoso e por ordem mostra que ainda é a lipoaspiração a campeã, a segunda vem a ser as pálpebras, que são aquelas pálpebras mais caídas, e a terceira cirurgia mais realizada é o microimplante capilar. E é a cirurgia da calvície que o homem busca hoje, mais o tratamento cirúrgico para a recuperação da sua queda do cabelo. Nós sabemos que a calvície ela tem 3 origens. A primeira vem ser a hereditariedade. Nós herdamos isso dos nossos pais, dos nossos avós e principalmente da nossa linhagem materna. A segunda causa é o fator hormonal. O hormônio masculino ainda concorre para a queda do cabelo muito, mas a mulher também tem queda do cabelo devido ao hormônio masculino. Ela também produz uma pequena parcela desse hormônio que é realizada pelas glândulas suprarrenais, uma pequena glândula que fica em cima dos rins. E esse hormônio ele é muito importante para dar a textura da pele, para manter o trofismo muscular e também, infelizmente, concorre com a perda, com a queda do cabelo. E a terceira causa mais frequente é a idade, porque à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso cabelo vai ficando mais fino, mais tênue e nós vamos acabar perdendo também um pouco a densidade capilar. Os primeiros sinais de calvície já podem aparecer aos 16, 17 ou 18 anos, mas nós recomendamos o microimplante a partir dos 20 anos, 21, quando nós já temos uma área mais definida. E nós podemos levar também essa cirurgia a pacientes com mais de 80 anos. Nós temos um paciente de 88 anos que se submeteu ao microimplante com resultados muito bons, porque podemos também adicionar a esses microimplantes os fatores de crescimento plaquetários, que são células-tronco que nós retiramos do próprio paciente e vamos enriquecer essas unidades capilares para serem então implantadas.
Mas a média que nós temos observado é em torno de 35 a 45 anos. É aquele paciente executivo que gostaria de ter a recuperação da sua densidade capilar. E os cuidados são muito interessantes. Normalmente esse paciente nos vem através de cirurgiões, através de dermatologistas, que nos encaminham esses pacientes para, depois de um longo tratamento já realizado, topicamente, porque existem poucos medicamentos hoje que são efetivos. Dentro do nosso arsenal terapêutico para o tratamento da calvície, existem poucos elementos positivos. Nós temos ainda a finasterida, que pode ser administrado durante um tempo não muito prolongado. Nós temos o Avicis e temos o minoxidil. São essas substâncias basicamente que ajudam a manter o cabelo por um tempo mais prolongado. Agora, sabendo que existe a causa, a hereditariedade, este paciente vai, sem dúvida alguma, ter a necessidade de realizar um microimplante capilar depois no desenvolver da sua vida. E nós podemos fazer 1, 2, até 3 etapas desse microimplante dentro de um espaço de 5, 10 ou 15 anos, com resultados muito naturais e muito efetivos. Os cuidados desta cirurgia, o paciente deve evitar principalmente o sol na primeira semana, na segunda semana, exercícios muito fortes, academia, durante os primeiros 15 dias e depois esse cabelo vai começar o crescimento normal depois normalmente do 3º, 4º mês. Ele nunca sai cabeludo daqui, ele leva esse tempo porque é um crescimento lento e gradual e vai completar o seu ciclo somente depois de 12 a 14 meses, quando então o resultado se torna definitivo para esse paciente.